Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que pelas suas misericórdias nós não somos consumidos, aleluia. Você já ficou com medo de alguma coisa alguma vez na sua vida? Acho que já, né? Porque a gente passa por momentos que a gente nunca espera. E um dia, o rei Belsazar, ele deu um banquete, um grande banquete, para 1000 e poucas pessoas, tudo especiais. E nesse banquete aconteceu algo que deixou ele com muito medo. Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de perguntar para você. Você já é inscrito no nosso canal? Se você não for, se inscreva no nosso canal, dá seu like, que é o seu joinha para nos ajudar nesse canal. Que esse canal é chamado dos amados e amadas do Senhor. Compartilhe esses vídeos, faça parte conosco e venha nos ajudar na obra do Senhor. É tudo totalmente gratuito aí para você, tá bem? Em nome de Jesus. E a gente te aguarda aqui no canal. Sem você esse canal não existe. Esse canal existe porque você existe. Amém? Então o rei Belsazar, sabe o que ele fez? Ele deu aquele banquete e não contente com tudo que ele estava fazendo, ele ainda mandou buscar na casa de Deus os utensílios que eram consagrados, separados para Deus, para usar ali naquela festa também. As taças de ouro, as taças de prata, ele pediu para buscar também, para usar. Só que elas tinham dono, elas eram de Deus. E ele mandou, só que no mesmo momento que ele estava usando essas taças, que não era dele, ele estava usando as taças do Senhor ali naquela festa, ali no livro de Daniel, capítulo 5, no versículo 5 também, diz assim: no mesmo instante, apareceram uns dedos de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então vejam bem comigo, o rei estava bebendo nas taças que não eram dele, e todo mundo estava bebendo também nas taças de ouro e de prata que eram do Senhor. E os dedos começaram, imagina você está numa festa, né? Ou em qualquer lugar, em qualquer determinação aí de denominação que seja a sua, e de repente começa a aparecer um dedo masculino, porque a palavra fala aqui que é um dedo masculino. Determina ainda, o dedo começa a escrever na parede. E tudo que o dedo escrevia na parede, ele via, mas ele não entendia nada do que estava escrevendo ali. Mas o dedo escrevia. O dedo começou a escrever e ele olhando. Aí ele começou a ter muito medo, porque era um dedo, não era uma mão que estava escrevendo, um braço, era um dedo só. Um dedo escrevendo, ele viu o dedo na parede. Você imaginou? Que medo que ele não ficou? Ele viu um dedo ali escrevendo e não entendia nada do que estava escrito. É a mesma coisa que eu e você, né? Eu não sei se você sabe ler japonês, mas eu não sei. Então, quando eu vejo alguma coisa escrita em japonês, para mim, não entendo nada. Eu acredito que ele se sentiu igual a mim quando eu vejo alguma frase em japonês, né? Não entendo também. Para mim é só uns risquinhos lá. E ele olhou, ficou apavorado, desesperado. A palavra de Deus nos diz que as pernas dele tremiam. A palavra de Deus nos diz que os joelhos dele batiam no outro assim. Eu tremia que chegava a bater um joelho no outro de tanto medo que ele estava. O que ele fez? Para a medida de segurança dele. Lá no versículo 7, ele mandou que se introduzisse lá, que se chamasse todos os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, os reis, e disse para os sábios da Babilônia, né? Todos os sábios que existiam na Babilônia, ele mandou chamar. E falou: olha, quem conseguir fazer isso aí, ó, vai declarar essa interpretação aí que tá me deixando louco. Eu tô aqui de cabelo em pé, né? Perna tremendo. Se alguém vir aqui decifrar isso, eu vou vestir essa pessoa de púrpura, eu vou colocar colares de ouro nessa pessoa e ainda vou dar a terceira parte do reinado para essa pessoa. Mas nenhum, veja bem, ele usou tudo que ele tinha. Os feiticeiros, os encantadores, aqui no versículo 7 está nos dizendo, os encantadores, tudo que ele tinha. Aí todos eles chegavam, olhavam e ninguém era capaz de declarar o que estava escrito naquilo ali. E nem muito menos interpretar o que estava escrito. Aí acho que ele pensou: agora, o que vai acontecer comigo? Todos os recursos que eu tenho não estão me valendo de nada, porque nenhum deles sabe decifrar o que esse dedo veio escrever na parede. Não deve ser coisa boa, porque esse dedo vinha escrever na hora da festa para mim ver um dedo só. Tem que ter alguém, não é possível que venha decifrar isso, porque se foi escrito é porque alguém sabe o que está escrito ali.
Mas o que acontece é que aquelas pessoas que ele tinha de sua confiança, que ele achava que podia fazer tudo por ele, não puderam fazer nada. E quantas vezes você e eu estamos numa situação parecida com essa? Encontramos-nos numa situação em que às vezes a gente olha para as pessoas do nosso redor e a gente não consegue entender o que está acontecendo, e elas muito menos. E se a gente às vezes vai falar com elas, elas atrapalham, até porque elas olham para aquilo e falam: eu nem imagino que seja isso, porque você está passando por isso, eu nem imagino porque isso está acontecendo na sua vida, eu nem imagino porque que você está vivendo isso. Não, porque às vezes a gente passa por momentos na nossa vida que nem nós conseguimos entender. E aí a gente procura resposta nas pessoas, procura resposta em tantos lugares, porque foi isso que o rei fez. Ele procurou respostas para aquilo que tinha acontecido em tudo que ele podia do reino. Mas ninguém do reino tinha capacidade de vir decifrar ou vir ali e interpretar o que tinha sido escrito na parede por um dedo que escreveu lá. Aí, quando ele pensou que estava tudo perdido, porque às vezes é assim comigo e com você também, quando a gente acha que está tudo perdido, que a gente já usou todos os recursos que a gente tinha, que estava ali favorável, ao nosso favor, a gente não encontra resposta. Quando a gente acha que não vai ter mais resposta, não vai conseguir mais entender o que está acontecendo, ou então vai ficar ali sem solução, aquele caso vai ficar ali sem entendimento. Chega a mãe, rainha, e diz assim para ele: ó, nem tudo está perdido não. Eu ouvi falar de um homem que se chama Daniel, que lá no versículo 12, você pode acompanhar. Ele tem um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Já se acharam nesse Daniel e ele resolveu todos. Então o rei se animou, falou: então tem uma solução para mim. Então tem uma solução para você também. Claro, quando a gente está pensando que não tem mais solução, sempre há uma solução. Porque sempre Deus põe algo na nossa vida, no nosso caminho, na nossa direção. E naquele momento, para o rei, Deus colocou Daniel, seu servo, para vir interpretar aquilo que estava corroendo o seu coração. E às vezes você está aí também sem conseguir entender o que está acontecendo com a sua vida, sem saber o que vai ser da sua vida, e às vezes a resposta chega, mas talvez a resposta não chega do jeito que você quer, da maneira que você quer. Porque Deus fala aquilo que realmente é. Quando Deus usa os seus profetas, como ele usou Daniel, que era profeta, ele não usou Daniel para ir lá fazer graça, ele usou Daniel para falar o que Deus queria que fosse falado. Porque se Deus deixou um recado na parede, era aquele recado que era para ser dado. E quando ele viu Daniel chegando, ele sabia que Daniel já tinha resolvido muitos problemas de muitas pessoas, já tinha decifrado sonhos, enigmas e tantas coisas mais que nós já lemos aqui. Ele falou: olha aqui, Daniel, se você conseguir, decifrar o que está escrito ali naquela parede, que o dedo escreveu, eu vou te vestir de púrpura. Vestir de púrpura naquela época significava uma veste real. Era um roxo que só as pessoas da realeza usavam, porque o roxo era muito caro. Ele tinha para ser preparado, enfim, era um processo que ficava muito caro. Então só as pessoas da realeza usavam a cor púrpura, que seria a cor roxa. Então ele falou: eu vou te vestir de púrpura, vou te colocar colares de ouro e ainda vou dividir você no palácio, a terceira parte do palácio para você, se você fizer isso. Aí Daniel disse para ele assim: tudo bem, eu vou decifrar sim aquilo que está na parede. Eu vou sim dizer para você, rei, o que está lá na parede, mas eu não quero nada que é seu. Eu não vim aqui para pegar nada que é seu. Não vou te cobrar nada, porque eu não vim aqui para cobrar nada, eu vim aqui porque eu fui chamado para vir. Porque nós temos que entender uma coisa, amados e amadas do Senhor. Quando Deus nos dá algo que a gente não entende, se Ele quer explicar, Ele coloca alguém no nosso caminho e isso acontece. Foi o que aconteceu ali com o rei. Deus não ia colocar uma palavra na parede para ficar jogada lá sem entendimento, sendo que Deus queria que ele soubesse o que ele estava querendo expressar naquele momento. E Deus às vezes quer se expressar comigo, com você, o que ele quer falar com você, mas às vezes a gente não deixa, sabe? Nós mesmos impedimos de Deus falar conosco. E o rei mesmo estava assim, ele estava esperando por uma notícia, sei lá, que viesse levantar o seu astral, sei lá, mas a notícia não foi essa não.
E Daniel não se vendeu por causa do que o rei tinha falado, não. Ele falou, não quero nada que é seu. Eu vou só ler o que está escrito lá para você, segundo o Espírito de Deus, e pronto, não quero nada que é seu. E quando Daniel leu, Daniel disse para ele, olha, o seu reino vai acabar, vai ser dividido o teu reino. Você fez o que Deus não gostou. Eu estou resumindo, certo? Que estava na parede. Seu reino vai ser dividido, você fez o que Deus não gostou e acabou o reino para você. O reino não vai ser mais seu, vai ser passado para outro. Mesmo assim, depois de ele ouvir o que Daniel tinha dito a ele, ele mandou que se vestisse Daniel de púrpura, mandou que se colocasse os colares de ouro e que ele tivesse metade, a terceira parte daquele reino. Porque naquela mesma noite ele morreu. Naquela mesma noite, o rei Belsassar partiu. Porque ele fez o que não era agradável aos olhos de Deus. Daniel poderia falar 1000 coisas bonitas para eles, não é? Ó, podia falar assim, rei, olha, Deus está falando que você é bonito, que você é bom, que você é agradável. Não. Daniel não deixou se levar pelas promessas da riqueza e nem por ouro, por púrpura ou por status, não. Daniel falou o que Deus havia mandado ele falar. Inassuri, Cambalabanassuri, Adalabanayana, Sturiandalas. Inasuricanda, Labashuri. Talvez você ouve vídeos e ouve um monte de profecias que prometem um monte de coisas para você. E o Senhor não está dizendo nada para você, que vai fazer nada disso para você. Às vezes o Senhor está querendo até acordar você, despertar você. Mas a pessoa se preocupa com o seu status, se preocupa em crescer, se preocupa mais com ela do que com as coisas de Deus. E aí você ouve um monte de promessas que nunca vão se cumprir na minha e na tua vida. Mas eu estou aqui nesse momento para dizer para você que quando Deus dá uma revelação para um servo dele, ele fala a verdade. E a verdade é essa que eu quero te dizer nesse momento, nesta terça-feira, para você. Não brinque com Deus. Porque Deus, se precisar, ele vem escrever com o dedo na parede ali, ó. E se você não entender, ele manda um profeta de verdade para ler para você o que é que ele está falando. Tema o nome do Senhor. Tema o nome do Senhor, porque ele é santo, ele é Deus de amor, mas ele é Deus de justiça, e ele não perdoou por aquele ato. E o reino foi passado para outro. Porque é ele que põe rei e ele que tira rei. Ele que põe as pessoas no lugar que ele quer, e é ele que dá autoridade, e é ele que tira. É ele que humilha e é ele que exalta. E se você estiver sendo humilhado, ele vai te exaltar. Se você estiver sendo exaltado e humilhando alguém, ele vai te humilhar. Essa é a palavra de Deus. Eu não posso mudar. E essa palavra foi escrita. Eu não posso mudar nada do que está escrito aqui. Nem você. Beijo no teu coração. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ó, fui. Até sexta-feira em nome de Jesus. Deus te abençoe.